Então, pessoal, o mesmo raciocínio do movimento uniforme nós vamos fazer agora. Então, as funções horárias. Só repetindo aí, se é uma função horária, quem que é a variável fundamental do movimento aqui? É o tempo, né? Tudo depende do tempo. Então, a primeira, vamos desenhar a nossa trajetóriazinha básica. O que é isso aqui mesmo? É a origem da trajetória. Qual é a diferença do zero para o S0? S0 é a posição inicial do movimento. Então, o nosso carrinho aqui vai começar com uma velocidade inicial V0, vai andar até chegar na posição final S, onde nesse lugar a velocidade dele não vai ser mais V0, V qualquer. Já mudou tudo, porque lá no movimento uniforme começava com 10 durante... Quer dizer, começava não, deixa eu corrigir aqui. Porque se começar, porque tem aceleração, né? No movimento uniforme ele vinha. Na hora que ele passava pelo S0, eu começava a contar o movimento e durante esse trajeto a velocidade não mudava. Agora não. Começou com um valor, terminou com outro, isso quer dizer que existe uma aceleração escalar. Como é que eu calcularia essa aceleração dele? Então primeiro aqui nós vamos escrever a função horária da velocidade. Delta quem por delta quem mesmo? Delta V por delta T. Delta V, já vou colocar aqui final menos inicial, variação da velocidade pela variação do tempo. Delta T, pessoal, T menos T0, tempo final menos tempo inicial. Vocês notaram que eu tirei o Mzinho do média. Por quê? Porque a aceleração é constante. Se é constante, não precisa ficar carregando esse nome média, porque ela não vai mudar, vai ter sempre o mesmo valor, certo? Não é necessário. Se quiser colocar, não tem problema, mas a gente não carrega mais a média, tá? Eu quero a velocidade, então vou ter que isolar a velocidade aqui. Nós vamos admitir, isso é 99% das vezes, nós vamos admitir que o tempo inicial é 0. Estou eu com o cronômetro na mão, o carro, 1, 2, 3 já. Na hora que ele sair daqui, eu apertei o cronômetro. Isso quer dizer que naquele momento o relógio marcava 0. Tempo inicial 0. Vai sobrar só o T embaixo. Vocês vão multiplicar cruzado isso aqui, vocês vão obter uma equação muito conhecida, que é essa aqui. Vovô e vovó ainda trabalham, né? Não posso falar outra coisa aqui, beleza? Então, V igual a V0 mais AT é a equação horária da velocidade. Então, a velocidade inicial mais aceleração constante vezes o tempo. Isso me dá a velocidade em qualquer momento. Alguém pode falar, mas por que lá no movimento uniforme não tinha uma função horária para velocidade? Então eu respondo, eu passo a pergunta para vocês. Por que no movimento uniforme, pessoal, nós não tínhamos uma função desse tipo aqui? Porque não precisa, ela não é constante. Se começou a contagem do movimento com x metros por segundo, durante a viagem inteira vai ser x metros por segundo. Nesse caso, não. Começou com um valor. No instante 1 vai valer uma coisa, no instante 2 vai valer outra, vai mudando a velocidade. E como é que muda? Através dessa equação aí. Certo? Beleza, eu já descobri uma informação. Eu já sei dizer para vocês em qualquer momento qual é a velocidade que ele tem. Mas eu também quero saber onde é que ele vai estar, que posição ele ocupa. Então vamos calcular, escrever na verdade, a função horária do espaço. Uso o sorvete, S igual S0 mais VT. Não posso. Aquela equação do movimento uniforme. Então, precisamos de uma equação para isso aqui. Gente, a semana que vem, nós vamos falar de gráfico. Nosso objetivo semana que vem vai ser analisar gráfico. E vocês vão ter que ter muito, digamos assim, muito carinho por análise gráfica, porque vocês vão ser cobrados em qualquer área, de qualquer matéria que vocês forem fazer. É a linguagem mais popular que existe para você entender alguma coisa, é uma análise gráfica.
Então, vai ser o nosso objetivo. Hoje eu vou dar uma adiantadazinha no negócio aqui. Vocês sabem que isso aqui é uma função matemática, não sabem? Sabe. V0 mais AT. O V0 e o A são chamados constantes, ela não vai mudar. Se você começou com velocidade inicial 10, não adianta lá na frente falar, não, eu queria ter começado com 15. Não tem como mudar. E pela própria definição, o que acontece com a nossa aceleração aqui? Ela é constante. Então a variável é o tempo. Mas qual é o expoente que nós temos aqui para o tempo? Não é 1? Isso é uma função de que grau? Função do primeiro grau. Então, aprendemos em matemática que uma função do primeiro grau, como é que a gente representa isso num gráfico velocidade pelo tempo? É uma reta, muito bem, onde começa no V0. Então é uma reta crescente ou decrescente. Semana que vem a gente vai entrar em detalhes. Existe, pessoal, eu vou deixar a semana inteira, vocês vão ficar com uma ansiedade muito grande para saber disso, né? Ai, professor, não estou conseguindo dormir de tanta ansiedade para saber por quê. Mas a semana que vem mostraremos para vocês que todas as vezes que eu tiver gráfico velocidade pelo tempo, ao calcular a área desse gráfico, nós estamos calculando o deslocamento escalar. ΔS, a distância percorrida de um ponto a outro. Tá? Isso por enquanto vocês vão aceitar, vocês vão confiar na minha pessoa. Eu sou honesto, tá, pessoal? Semana que vem eu provarei por que isso aqui é verdade. Tá? O que eu faço então? Eu quero que vocês me digam que figura geométrica nós temos aqui, ó. Que figura é esta? Isso é um trapézio, não é um trapézio? É que vocês estão acostumados com o trapézio nesse formato, né? O nosso trapézio, ele está em pé. O cara pegou aqui, que geralmente ele é deitado aqui, o cara colocou em pé. Então esse lado maior do trapézio, quem é? Não é a base maior? Esse lado paralelo à base maior, quem é? Base menor. Vamos dar uma comparada, ó. Base menor, base maior. E o perpendicular às bases, quem é? A altura. Vamos dizer que a velocidade aqui seja V. Aqui é a velocidade inicial, V0. E aqui um intervalo de tempo, que foi de 0 até o tempo t. Então eu queria que vocês me ajudassem a calcular a área, porque a área dá o deslocamento. Então, conclusão, como é que eu poderia achar esse deslocamento? Base o quê? Mais base o quê? Como é que é mesmo? Base maior, mais base menor, vezes quem? A altura dividido por 2. Certo? Agora vamos olhar no nosso desenho. Quem é a base maior? Não é a velocidade final? V? V. Mais. Quem é a base menor? V0. Vezes. Quem é a altura? Não é o intervalo de tempo, pessoal? ΔT. Ó, de novo eu vou fazer a questão do T0 ser igual a 0, tá? Então, vezes T dividido por 2. Mas vocês sabem que ΔS é S menos S0, certo? Então, tarefa para casa hoje. Se vocês colocarem aqui S menos S0 e isolar o espaço, vocês vão obter uma das equações mais bonitas que tem na cinemática, que é essa equação que todos conhecem bastante. Equação do espaço do movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Como é que é o macetinho que como é que nós chamamos aquela equação? De sorvetão, não sei porquê, mas os alunos inventaram isso aí. O professor não inventa essas coisas, né? É aluno que inventa, tá? Então, ó, equação horária do espaço para o movimento uniformemente variado.